Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais uma live e já deixando claro que essa live vai ficar gravada. E hoje, como sempre, mais um tema interessantíssimo. Já são 2 semanas sem gravar lives, mas você pode conferir o último devocional que eu coloquei aí. Esperar aí meu mano Kleber, meu amigo, já entrou aí com a gente. Oi, Samuel. Olá, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Como é que você Tranquilo? tá? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Beleza. Não, legal. Tá beleza. E o áudio aí? Tá saindo? Tá bom, tá bom. Tô te ouvindo também. Tô te ouvindo. Ah, legal. Legal. Você aí de Então, Goiás, né? sim, sou daqui de Porangatu. Você Pô, é de qual estado? legal, legal. O Você é pessoal de tá qual entrando estado? aí. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, cara. Ah, sim. Sou aqui do Rio de Janeiro. Eu moro em Beleza. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ah, Já, sim. já há alguns anos. Mas eu já morei 2 anos no Pará. Morei em Altamira, no Pará. Entendeu? Mas você é daí mesmo? Nasceu aí? Nasci. Eu nasci numa localidade próxima daqui do Rio, que a gente chama de Baixada Fluminense, né? Nasci em Duque de Caxias. Duque de Caxias, perto de São João de Meriti, perto de Nova Iguaçu. Assim, Duque de Caxias, morei lá até uns 27 anos. Depois eu vim para essa área de cá. É um pouco mais aqui, mais próximo do litoral do Rio. Eu não sei se você conhece o Rio, mas quem conhece quem não conhece o Rio de Janeiro pensa que o Rio de Janeiro é só litoral, né? Normalmente o que Sim. aparece, né? Mas o Rio de Janeiro tem gente que mora bem longe do litoral. Aí Ah, entrou ali, imagino. Eu ainda vou visitar aí. Aí quando eu estiver passando por aí, eu paro por aí. a hora que você, Aí a a hora gente que se você vê, meu quiser, amigo. cara, vai ser Beleza. bem recebido, vai ser bem acolhido, sem dúvida. Mas fala Igualmente aí, também. cara. Mas Tu, e aí? Então vamos começar aí, né? Já tem uma galera que está entrando e já podemos iniciar. Hoje o tema é o que foi dito, né? Falaremos sobre cobertura espiritual, um conceito aí que começou a ganhar força ali. Iniciou na década de 80, né? Mas começou a ganhar força na década de 90, né? Com neopentecostalismo. E todo mundo conhece, né, como é que é o neopentecostalismo. Depois eu vou fazer uma live especificamente falando sobre isso, sobre o movimento neopentecostal, mas hoje viemos falar sobre cobertura espiritual, né, que surgiu assim como tantos outros conceitos, né, como o da confissão positiva, né, e entre outros que foram inventados aí pelo neopentecostalismo, que também acabou entrando dentro do pentecostalismo, até mesmo em algumas igrejas reformadas. Então é uma coisa recente, né? Esse conceito, como nós vemos sendo utilizado atualmente, é bem recente, é uma coisa nova. E para isso eu chamei aí o Kleber do Caminho da Graça, lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que vai estar aí nos auxiliando, né, nessa live de hoje. Ele que é mentor da estação lá de Jacarepaguá. E eu quero te agradecer, Kleber, pela sua participação aqui conosco hoje, nessa noite, para estudarmos, né, aprendermos e nos aprofundarmos um pouco sobre esse assunto. Mas antes de entrar no assunto, pessoal, como que já é de costume, eu quero perguntar para você, Kleber, pedir que você fale a respeito da sua vida
como foi a sua experiência dentro da religião e a sua experiência com o evangelho, né? Como se deu essa experiência? E já aproveitando aí que você tinha me falado, você serviu aí no exército, né, coronel, e como se deu, né, a sua experiência como cristão dentro do militarismo, né, que muitas pessoas têm dificuldade de entender como o cristão ele pode se encaixar dentro do militarismo, até onde, né, nós como cristãos devemos exercer, né, em uma determinada profissão. E o militarismo, como você mesmo tinha me falado, né, em conversa privada, é uma profissão como todas as outras. E então, uma pessoa que tem a consciência do evangelho, ela consegue se encaixar em qualquer lugar da sociedade. E ela consegue se encaixar e entrar, a menos que ela seja expulsa por viver o evangelho, a menos que ela seja chamada a se retirar por viver a mensagem da cruz, a mensagem verdadeira do evangelho, e é o que muitas das vezes ocorre. Mas eu vou pedir que você conte mais sobre a sua vida e como se deu essas suas experiências. Não, claro, claro. Eu acho que isso é até interessante, né, para a apresentação. Apesar de eu estar vendo algumas pessoas entrando aí, Alex, Carla, minha esposa já entrou também, me conhecem bem de perto, né? Mas vamos lá. Meu nome é Kleber, eu sou casado, né, com uma esposa maravilhosa, o nome dela é Catarina. Eu tenho três filhos. A Karina, o Caio e a Carolina. Todos com K, entendeu? Esse negócio de com K agora está na moda, né? Mas eu já. Muito. É engraçado, né? Mas assim, são uma alegria aqui na minha casa. Eu, eu fui, é, eu fui criado num lar dito evangélico, né? Um lar dito evangélico, meus pais frequentavam a Assembleia de Deus de Cordovil. Um local um pouco distante de Caxias, onde eu nasci, mas nós íamos para lá. E eu, desde muito cedo, assim, na minha adolescência, pré-adolescência, adolescência, eu comecei a me interessar pelas escrituras, né? Por ler as escrituras da forma mais simples possível. Quem me conhece, assim, pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa que zela pela simplicidade. Eu gosto de viver assim, eu sou assim. E assim, e talvez essa personalidade minha, essa maneira de eu ser, me, me facilitou para quando eu fui para a leitura das escrituras. Eu comecei a ver coisas muito simples, né? Porque o evangelho, ele assim, quando você olha, ele é algo simples e é a profundidade do ser, mas parece que eu percebia que de alguma maneira, sem conseguir explicar isso, é claro, com 13, 14, 15 anos, mas eu percebia que de alguma maneira a humanidade tinha colocado camadas e camadas e camadas e camadas, e nós tínhamos perdido a essência da simplicidade do Evangelho. Mas os anos passam, não é simples você contestar quando você tem 14 anos, contestar e argumentar e perguntar para sua mãe, para o seu pai, até mesmo porque eu sempre fui criado numa família onde havia muito amor, muita paz. Sempre fui amigo do meu pai, amigo da minha mãe é viva ainda hoje. Meu pai já é falecido, mas minha mãe é viva ainda hoje. Ela tem 75 anos. Ela mora em Minas. Então, o nosso relacionamento em casa foi muito bom. Com a minha irmã também. Eu sou o caçula, tenho uma irmã mais velha. E aí, quando eu tinha, para resumir, mas eu sempre tive assim uma vontade muito grande de caminhar de forma mais simples, sem esses acréscimos.
E aí, quando você começa a ler, né, como a gente diz aqui, uma mente que se expande, ela não volta mais ao mesmo tamanho. Eu sempre quis caminhar de forma mais simples, porque comecei a perguntar, para que isso? Né? Eu conheço todos esses ambientes religiosos, neopentecostais, e aí você começa a olhar para Jesus e olhar alguma coisa que é feita como em nome de Deus, nesses ambientes, e só dentro desses ambientes. Aí você começa a falar, mas qual é o motivo? Para que isso? Qual é a finalidade? E eu sempre fui uma pessoa assim, muito questionadora nesse sentido. Quando eu tinha 14 anos, me veio algo na cabeça que eu queria estudar para ser militar, aos 14 anos de idade. Sem deixar de lembrar que eu nunca fui um bom aluno. Então, isso é uma coisa interessante. Eu nunca fui um bom aluno. As pessoas me perguntam, você sempre foi bom aluno? Eu sempre, não, nunca fui. Pelo contrário. E eu lembro muito, a minha mãe sempre recebia reclamações, porque ela era professora, até hoje, era professora alfabetizadora, aposentada já, mas ela alfabetizava a criança. Então, ela tinha esse contato com professores e aí sempre reclamavam de mim, que eu não era bom aluno, que eu era bagunceiro, etc, etc. Mas quando eu fiz 14 anos, eu decidi estudar e eu queria ser militar. Eu queria ser militar. Meu pai nunca foi militar, não tenho militar na família, mas eu queria ser. E aí falei com a minha mãe, falei com ela que tinha um curso preparatório em Cascadura, que é um lugar também bem longe de Caxias, eu pegava 2 ônibus para chegar lá. Quando aí fiz esse curso, e eu fiz com 15 anos, era 14, com 15 anos eu fiz, no final do ano eu fiz um concurso, não passei nada. Mas pedi para minha mãe tentar mais um ano. Tentei mais um ano, e aí com 16 anos eu passei. Passei para a escola preparatória de cadetes. E aí começou a minha formação. Né? Eu fiquei lá, a formação do oficial ela é internato. Eu fiquei 1 ano em Campinas, eu fico 1 ano em Campinas, depois 4 anos em Resende, que é interior do Rio de Janeiro. E ali eu fui crescendo como pessoa. Agora, o evangelho sempre esteve dentro de mim. E lá na academia, eu vi até agora um amigo entrar ali, um amigo que é oficial também, o Major Newton, entrou ali agora. Lá na academia eu encontrei algo interessante. Tive uma experiência interessante na academia que eu nunca tinha tido. E é o quê? Quando nós chegamos lá, vem gente do Brasil inteiro. Gente por exemplo, o 01 da minha turma é da tua terra. É de Goiás. O primeiro colocado da minha turma é da tua terra. Então, vem gente de Goiás, vem gente de Manaus, vem gente do Rio, vem gente de... E gente com diferentes pensamentos, com diferentes culturas, de diferentes denominações. E lá nós tínhamos a Associação dos Cadetes Evangélicos. E nós convivíamos bem. Não existia aquele negócio, você é da doutrina, você é frio, você é quente, você é pentecostal, você é neopentecostal. Nós nos unimos lá e falamos assim, aqui a gente vai falar de Jesus. Isso foi uma experiência interessante para mim, porque eu não entendia isso. Eu, como fui criado na Assembleia de Deus, já existia aquele, entre aspas, aquele litígio. Fulano é batista, não conhece o Espírito Santo, não fala em línguas, aquilo tudo que a gente sabe. E o pessoal, um rotula o outro, é primo, não sei o quê. Esse negócio doido aí que o pessoal evangélico agarra e vive em cima disso. Lá não tinha isso. Justamente, são os rótulos. Mas lá não tinha isso. Porque as culturas eram diferentes, as falas. Nosso Brasil é muito grande, é maravilhoso. E nós nos reunimos, falávamos do Evangelho, e vinha gente da cidade também para estar em alguns cultos que nós fazíamos. E era muito legal. E lá, eu comecei a compartilhar a palavra. Teve um dia, como é que são as coisas, né? Eu tinha 18 anos, eu acho que era da sua idade. E aí, teve um dia lá que tinha um culto público,
parece que o pregador passou mal e faltou. E aí o Fanny, lembro até hoje, ele era um líder nosso lá, o Fanny, chegou para mim e falou assim, Kleber não, eu chamo de Guidini, né? O nome é Kleber Guidini. Vai ser você hoje. Eu falei, isso, rapaz, mas eu não preparei nada. Não, vai ser você. Hoje vai ser você, que o pregador falou, você vai lá na frente e fala alguma coisa. Eu fui. Abri lá, abri em Timóteo e falei alguma coisa que estava no meu coração. E assim, eu vou falar um negócio para você. Inicialmente eu fiquei nervoso, mas depois eu me senti bem em compartilhar o evangelho. E assim fui. Eu vou ter que resumir aqui muita coisa, né? Porque a gente nem entrou no tema ainda, na verdade. E assim, dentro das Forças Armadas, tanto na escola, na formação na AMAN, como depois na tropa, nos quartéis, né? Eu já servi em alguns quartéis aqui no Rio de Janeiro, como eu já te disse, já servi também em Altamira, no Pará. Para mim, eu vou falar um negócio para você, para mim sempre foi muito tranquilo. Sabe? Para mim sempre foi muito tranquilo. Porque eu tenho uma facilidade, eu tenho muitos defeitos, né? Eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho uma facilidade que eu acho que é até o meu dom. O dom que eu tenho é o dom de relacionamento. Eu tenho facilidade em me relacionar. Essa é a minha facilidade, eu reconheço isso. Algumas pessoas que de repente entraram aí, que me conhecem, sabem disso. Eu não tenho dificuldade em me relacionar. Então, no quartel, eu nunca olhei ninguém como militar inicialmente. Eu sempre olho as pessoas como ser humano, como pessoas. Então, eu não consigo fazer nem desassociação de patente. Eu procuro tratar bem, do general até o soldado conscrito, recruta. E sou amigo de muitos, até hoje. Quem me conhece sabe. Alguns vêm aqui, me conhecem, me reconhecem na rua. Inclusive, hoje aconteceu isso hoje. Eu fui aqui numa agência aqui perto, pegar meu carro que estava numa revisão, fui lá de manhã, deixei o carro, voltei de ônibus e de tarde fui pegar, estava numa revisão. E aí quando eu estava no ônibus, fui reconhecido, tocaram no meu ombro assim, então foi um soldado, foi meu soldado tem 10 anos. Ele me reconheceu e veio falar comigo. Então, assim, isso é muito legal para mim. O cara me reconheceu. Ainda perguntou para mim assim, o senhor anda de ônibus? Eu falei assim, quando preciso, ando. É engraçado, né? As pessoas acham que você é um ser humano diferente das outras. Mas, assim, para mim foi bem tranquilo, cara, com relação a isso, sabe? Porque anunciar o evangelho para mim, e eu creio que para você também, e para as pessoas que abriram o coração para entender o que Jesus ensinou, não é um negócio litúrgico de você pegar a Bíblia e ler um versículo e ficar batendo naquele versículo, aquelas pessoas que têm aqueles versículos decorados, que fica falando. O evangelho, para mim, ele precisa ser colocado nas ações, né? E dentro desses ambientes, você vai ter muita oportunidade de encontrar gente machucada, gente entristecida, gente com problema na vida, gente precisando de um abraço. Então, assim, para mim foi bem simples, sempre foi bem simples. Eu continuo assim, né? Na verdade, eu ainda estou na ativa. Falta aí uns 3 anos para me aposentar, mas eu ainda trabalho assim. Hoje eu trabalho mais na área burocrática, né? Já estive muito na área operacional. Eu servi 10 anos na Brigada Paraquedista. Já estive em Goiânia, aonde é a Brigada de Operações Especiais, não sei se você sabe, mas Goiânia aí, a capital do teu estado, é onde fica a Brigada de Operações Especiais. Já estive alojado aí mais de 30 dias, em algumas missões, etc. E assim, para mim tem sido uma experiência boa. Mas é isso. Legal, interessante. É muito bom a sua história. Algumas coisas eu me identifiquei também, né? Comigo também, esses conflitos em relação à religião também começaram cedo, né? Precocemente. Os questionamentos
eu comecei a questionar muito cedo. Até porque desde muito cedo, né, pela minha criação dentro da religião, daquilo que as pessoas me ensinavam, né, como verdade. Hoje eu entendo como uma verdade relativa, né, que para muitas pessoas é a verdade, mas que não é a verdade verdadeira, mas ali, como elas não conhecem a verdade, para elas é a verdade relativa delas. Então aquilo me foi passado, aquela ideia de Deus, da religião, dos dogmas, e eu já cresci dando atenção para isso. Eu lembro desde cedo, eu costumava prestar atenção naquilo que diziam na igreja. Eu também vi muitas outras crianças da minha idade que já faziam uns questionamentos absurdos que professores de escola bíblica não sabiam falar a respeito. Inclusive sobre o tema aí de cobertura espiritual, né, já vi gente dando aula mesmo assim, tipo, em escola bíblica, ensino sobre cobertura espiritual, em que o texto que a pessoa estava lendo em relação aquelas revistas de escola bíblica, dizia justamente contra cobertura espiritual, mas a pessoa nem entendeu o texto e pegou como se fosse uma verdade a cobertura espiritual. Então, assim, desde cedo, eu já tive a atenção voltada para isso. E aí, aos 14 anos, foi quando eu entrei, né, para a igreja novamente, porque eu nasci numa família religiosa, mas que estava há um bom tempo sem frequentar nenhuma igreja. Mas aí, quando eu tinha 14 anos, eu entrei. Eu entrei e comecei a ser aquele jovem fervoroso, querendo pregar a mensagem do evangelho, como eu já falei aqui, e no outro dia mesmo eu já estava pregando. Mas os conflitos, as questões, elas foram surgindo muito cedo, porque eu comecei, ao mesmo tempo que eu me converti, né, para a religião, eu já comecei a querer pregar o evangelho, sem nem ter batizado, sem nada. Tinha gente que falava para me esperar batizar para pregar em igreja, né? Eu já tinha recebido o convite, mas como eu não era batizado, eu recusei, porque me falaram para recusar porque eu não era batizado. E assim vai, né? Mas para você ver como essa minha formação assim, passando tendo essas experiências dentro da religião, pregando em igrejas aqui no estado e na minha cidade, eu fui desenvolvendo essas questões, eu comecei a perceber aquilo que tem por trás ali nos bastidores do sistema, o que acontece nos bastidores, que é o que muitas pessoas não sabem, né? Mas mesmo aquelas que não sabem, hoje em dia é fácil você perceber o que tem acontecido de trás dos bastidores. Você não precisa conhecer os bastidores, mas hoje em dia tá tudo tão escancarado, é tudo tão sem pudor, né? Os líderes religiosos perderam completamente o pudor, eles não têm mais vergonha de mostrar o quão podres eles são, eles roubam na cara de todo mundo, eles mentem, enganam na cara de todo mundo. É claro que não são todos, eu não estou aqui para generalizar, mas hoje em dia, quanto mais o tempo passa, mais vai se perdendo esse pudor, não tem mais vergonha de mostrar quem realmente são. Então eu também tive essas questões, assim como você também, eu fui pego de surpresa, né, para pregar, teve a questão do nervosismo, tudo. Então, assim, eu me identifico muito. Eu comecei assim, desde cedo. Mas, graças a Deus, a minha experiência dentro da religião também não foi muito longe. Eu fui dos 14 até os 16. Foram 2 anos. E aí, então, eu me desvinculei do sistema religioso, mas nunca deixei de carregar a mensagem do evangelho, né? Porque foi justamente o evangelho que me libertou das amarras que antes eu tinha. Mas agora entrando no tema, para ser mais breve, vamos falar sobre cobertura espiritual, como eu já falei, o conceito que ganhou força aí na década de 90, com o neopentecostalismo, e agora, nessa última década, se intensificou ainda mais,
daí surgiu muitos apóstolos, bispos, pai apóstolo, tudo. Pastor, né? Os termos que esse pessoal inventa, né? Pai na fé. E tudo isso tem sido pregado de uma maneira tão distorcida. E a pergunta que eu quero fazer para você, para a gente começar falando sobre isso, sobre o conceito de cobertura espiritual, como você vê, enxerga a cobertura espiritual, como ela é pregada hoje dentro das igrejas, como se dá esse modus operandi da cobertura espiritual, que é o modus operandi que a religião também usa para exercer domínio, manipulação, controle. Como você vê isso? Como você enxerga isso hoje no cenário atual da igreja brasileira? Tá. Eu vou falar, antes de entrar diretamente no que você falou, no que você me perguntou, eu queria citar algo aí da sua fala que eu achei bem interessante. Você é um rapaz novo, você tem 18 anos, e assim, eu acho muito legal isso, porque você é de uma geração que não aceita mais qualquer coisa. Algumas pessoas podem falar assim, ah, não, mas é porque essa geração é uma geração rebelde. Não, não, eu não vejo assim. E costumo falar aqui no caminho para outras pessoas, até mesmo porque eu tenho uma filha da sua geração, eu tenho uma filha de 14 anos, né? Você é 4 anos mais velho que ela, vocês são da mesma geração. A verdade é essa. Então você é de uma geração que não aceita qualquer coisa de forma fácil, como eu aceitava, por exemplo. Deixa eu aceitar minha câmera. Eu aceitava as coisas assim, por que é assim? Ah, é assim. É porque é. Né? E não contesta, menino. Mas vocês não, vocês querem. Eu vejo nisso uma beleza, vocês querem saber. Não, me explica. Por favor, me explica. Não é porque é. Ah, não, é porque. E as pessoas falam muito na doutrina e na sã doutrina. A santa doutrina, a sã doutrina, é o ensinamento de Jesus. Não é a teoria ou a doutrina de qualquer que seja a denominação. Então, hoje, por exemplo, eu sou mentor do Caminho da Graça. Não adianta eu escrever aqui algumas doutrinas do Caminho da Graça e querer impor isso como a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E a tua geração, ela é bem mais seletiva nisso. Não, calma aí. Você não vem querer me impor isso aí que você segue. Pelo menos seja honesto. Isso aqui é uma doutrina. Fale o seguinte, isso aqui é uma doutrina minha que eu inventei, quem quiser andar comigo tem que seguir. Se você for honesto assim, se os líderes, né, forem honestos assim, se identifica quem quer. Se identifica quem quer. Agora, não venha colocar a doutrina do homem, ou a doutrina de uma tradição, ou a doutrina de uma instituição, como sã doutrina. A santa doutrina, a doutrina santa, a doutrina saudável, é aquilo que Jesus ensinou. É o Evangelho. Então, isso é bem mais claro para a sua geração do que para mim. Eu acho isso muito bom, muito interessante. Tá, vamos lá. Sobre cobertura espiritual. Assim, eu acho importante dizer já de início, eu acho muito importante dizer já de início, que cobertura espiritual, como dito por neopentecostais, como teoria de você ter uma proteção celestial, uma proteção celestial, uma proteção maior, através de um líder, através de um líder que recebe algo do divino para te proteger ou para proteger quem está debaixo da liderança dele. Nesse conceito, isso não existe. É a primeira coisa. É uma balela. É coisa para enganar trouxa.
para botar medo, para botar cabresto. E isso eu falo para qualquer um. Não tem respaldo nas escrituras. Não tem respaldo nas escrituras. Você não consegue apoiar nas escrituras. É um cabresto. E tem sido, como entrando na sua pergunta diretamente, e tem sido falado e pregado nas igrejas pentecostais, neopentecostais e muitas outras. Às vezes, isso que é uma coisa, às vezes não é de forma declarada, mas é de uma forma sutil, de uma outra forma. É de uma forma sutil, mas você está debaixo. Às vezes é com a palavra autoridade, não é verdade? Sim. Mas às É vezes que é declarado. Cleber, só abrindo um parênteses aí do que você está dizendo, sobre essa maneira sutil que entra dentro das igrejas. Por exemplo, nas reformadas, você vê que o que tem atraído muitos pentecostais para as igrejas reformadas, além de ser essa falta de uma pregação mais voltada para Jesus, para o Evangelho, é também que eles apresentam, né, uma mensagem, uma pregação, um sermão que diz que o neopentecostalismo ele é contra o evangelho, que aquelas práticas são anti-evangelho, e isso atrai as pessoas. Mas quando você vai ver, é mais do mesmo, é mais do mesmo. O que muda é o rótulo, mas sutilmente aquilo está ali. Isso explica porque muitos pentecostais têm ido para as igrejas reformadas, né? As igrejas históricas. É verdade. E é isso mesmo. A questão, na verdade, nós estamos falando aqui de um tema, né? Que é a dita cobertura espiritual, nada mais é que mais um artifício para controlar, para encaixotar, para colocar cabresto, para a pessoa não conhecer a liberdade em Jesus. A liberdade, eu digo a liberdade em Jesus. Porque a pessoa fala assim, não, essa liberdade da graça, ela é de qualquer maneira. Não tem como ser de qualquer maneira. Ela é em Cristo, ela é no eterno, mas ela não é debaixo da batuta ou da ordem de homem nenhum na terra. Homem nenhum tem poder de amaldiçoar ou abençoar homem nenhum na terra. Isso não existe. E assim, isso é grave, isso é tão grave, que você deve conhecer casos também, e eu conheço, e tem um recente, aqui no caminho da graça de Jacarepaguá, tem um recente. É claro, não vou citar nome, porque eu nem consultei a pessoa para poder falar, mas vou citar o caso. A pessoa era do movimento desse, movimento G12, e tinha lá um líder espiritual, que tinha sua cobertura espiritual sobre todos, e a pessoa decidiu, eu não vou mais caminhar aqui, eu não concordo mais, estou saindo. E na saída, a líder lá falou, olha, eu vou tirar minha cobertura espiritual sobre você. E essa menina, uma menina nova, ela foi atingida psicologicamente com aquilo. Porque a pessoa, de repente, a gente que está esclarecido, que está resolvido com isso, fala assim, mas isso é uma bobeira, a pessoa pode falar o que quiser. Mas atinge muitas pessoas. Então você tem que levar isso em consideração. De maneira que ela precisou de tratamento psicológico. De maneira que precisou de tratamento psicológico. Então é sério. Isso é um caso que eu estou falando. Um caso que eu estou falando. E a pessoa começa a associar tudo o que acontece em torno do que a gente chama de ruim a essa retirada da cobertura. Como se coisas ruins com pessoas não acontecessem todo dia. Como se contratempos na nossa vida não acontecessem todo dia. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando dos contratempos que aconteceram na minha vida, por exemplo, e você também na sua. Então faz parte desse mundo aqui, né, de cardos e abrolhos, os momentos difíceis, que a gente chama de momento difícil, que a gente chama de tempos de bonança. Eu queria dar um exemplo que eu acho interessante para a gente
pensar nessa questão da cobertura espiritual, né? da dita cobertura espiritual, que nós já dissemos aqui, que não se sustenta, que é uma mentira, uma balela para controlar a pessoa. Eu estava pensando nisso outro dia. Hoje, nos dias de hoje, né, no século XXI, o povo dito cristão, ele tem, preste atenção nisso, ele tem em grande consideração o apóstolo Paulo. Né? Todo mundo cita o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo escreveu várias cartas. Ele, para mim, foi um homem que teve... ele discerniu, naquela época, coisas que muitas pessoas não discerniram hoje ainda. Não discerniram hoje ainda. Então, isso foi dado para ele pelo Espírito Santo. Foi Deus que o visitou e deu uma visão para ele da abrangência do Evangelho, da abrangência da cruz, da abrangência para todos. E o apóstolo Paulo, hoje, ele é tido com grande estima pelos cristãos. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O bispo Tiago, por exemplo, aí eu estou falando agora do primeiro século, Tiago, que era o bispo de Jerusalém, não aceitava o apóstolo Paulo. Aí eu pergunto para essas pessoas que acreditam em cobertura espiritual, qual foi a cobertura espiritual do apóstolo Paulo? Ele precisou de Tiago para dar aval para ele? Pelo contrário. Ele fez a defesa dele do apostolado dele, da sinceridade dele no Evangelho. Só você vê em 2 Coríntios 11, né? 11, 12. Ele começa a fazer a defesa dele do apostolado e faz o quê? E anuncia o Evangelho. Quem foi que deu essa cobertura para ele? Você está entendendo? Porque hoje você olha para o apóstolo Paulo e fala assim, apóstolo Paulo, apóstolo, todo mundo cita o apóstolo Paulo. Mas a igreja do primeiro século não o aceitava. Achava ele um herege. Acusava ele de não ter sido testemunho ocular. Acusava ele de estar quebrando com todo o judaísmo. Percebe? Então, qual foi a cobertura espiritual do apóstolo Paulo? Nada. Sim, e engraçado, mano, que perguntaram isso para Jesus também, né? Os fariseus, da onde que vinha a autoridade dele. Da onde vem a tua cobertura espiritual, né? Parafraseando para os dias de hoje. E assim, a pergunta que Jesus fez, da onde que é o batismo de João Batista? Dos homens ou de Deus? Ou seja, eles perguntaram sobre a cobertura espiritual de Jesus. E Jesus fez uma pergunta interessante, né? Porque João Batista era tido como profeta, então... De qualquer forma, eles ficaram ali encurralados, sem saber responder da onde vinha a autoridade, a cobertura espiritual de João Batista, porque eles o mataram. E da onde vinha a cobertura espiritual de Jesus, que eles também o mataram, o condenaram à morte, à cruz, e tentaram várias e várias vezes. Então você percebe essa tentativa da religião de querer desvalidar uma pessoa por questões de que eles chamam de cobertura espiritual. Então, se você não tem uma cobertura espiritual, né, humana, se você não tem um líder religioso que exerce uma cobertura espiritual, um apóstolo, um bispo, pai apóstolo, como eu já falei, aí automaticamente você é desvalidado pela religião. Então, a religião que tem essa preocupação de querer saber de onde vem a cobertura espiritual, né? E nós sabemos que a verdadeira cobertura espiritual vem do Evangelho, como você mesmo disse aí. Por exemplo, um texto que é muito mal interpretado pelas igrejas, pelas denominações, instituições religiosas, em relação ao texto de Filipenses 4:13, que é muito famoso. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Um texto aí que você poderia usar muito bem para falar de cobertura espiritual, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Debaixo dessa cobertura eu posso todas as coisas, porque Deus está comigo, eu estou debaixo de uma cobertura.
E eu não sei que cobertura é essa, só se for cobertura de bolo, porque não é cobertura do evangelho. Porque a verdadeira cobertura do evangelho, esse tudo posso naquele que me fortalece, já está dizendo justamente isso que você tinha acabado de falar ali, sobre a contradição da vida, a ambiguidade da vida, o bem e o mal, que nós todos estamos sujeitos ao bem e ao mal. E que você vê nesse texto de Filipenses 4, que lá está dizendo, eu posso ser honrado, eu posso ser honrado, eu posso ser humilhado, É eu só ler posso em viver na cima. fartura. Sim, É eu só ler posso. antes. Sim, exatamente. Buscar ler o contexto, buscar entender. Eu posso passar fome, eu posso viver em fartura, eu posso viver no muito, eu posso viver no pouco, na alegria, na tristeza, eu posso rir, eu posso chorar. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar o bem e o mal, todas as coisas, a ambiguidade da vida, a contradição da vida, eu posso enfrentar nele. Então, em Cristo, eu tenho essa cobertura de viver o bem, mas também viver o mal confiando nele, tendo a minha esperança nele, somente nele. Ah, Então, cobertura espiritual é isso, cara. Não dá para livrar você do mal porque você tem uma cobertura espiritual de algum guru por aí, algum guru da religião. essa uma bobagem grande, né? De ensinar agora que porque você está debaixo desta cobertura, tudo te vai bem. Você vê o nível, é muito interessante, você vê o nível de realismo do apóstolo Paulo, né? Quando ele vem escrevendo nos versos anteriores ao tudo posso. Ele está falando, né, nesse mundo aqui onde nós estamos, vai acontecer tudo isso aí, cara. Não tem como, não tem como. É uma natureza caída, somos nós, pecadores dependentes da graça todo dia, e a gente erra, a gente acerta, a gente consegue, a gente não consegue, a gente, a gente envelhece. Rapaz, é uma bobagem, cara. O camarada achar. Porque as pessoas ficam com essa ideia. E hoje, de que você está dando tudo errado porque você não está indo para um lugar. Quando você começar a ir para aquele lugar, ficar debaixo daquele teto e debaixo daquela pessoa, vai começar a dar tudo certo. E tais pessoas começam a se colocar como exemplo disso, como exemplo de homem de Deus que dá tudo certo. Eu conheci um líder que ele falava de público, que ele era tão abençoado que estava difícil até dele de gripar. Aí ele falou que não gripava, porque tinha algo. E outra coisa, isso é mentira. Isso é mentira. É história. Eu não sei se eu me alonguei, mas respondi. Eu respondi. Sim, sim. Eu queria falar mais uma coisa, o Samuel, que eu acho bem interessante, que essa questão da cobertura espiritual, como eles pregam, como eles anunciam, e a gente já falou aqui, que é uma forma de você prender, né? Na verdade, toda essa religiosidade é uma forma de prender, de travar, de segurar, de encaixotar. Né? Assim, é contrário ao ensino de Jesus. Perceba que o ensino de Jesus para um discipulado, né? Quando você chega com uma pessoa e você apresenta o evangelho para ela, e ela abre o coração, o Espírito Santo trabalha no coração dela, da maneira que quiser, de forma imediata, ou ao longo do tempo, isso é com Deus, não é conosco. A gente tem essa mania de querer ser Cristo. Ok, quando acontece isso, na caminhada do evangelho, o prazer que você tem na direção do discípulo, eu que sou líder, que lidero há muito tempo, o prazer que eu tenho é ver essa pessoa começar a caminhar sozinha. Percebe? Não sozinha, isolada, mas começar a caminhar com as próprias pernas. É mais ou menos a relação de pai e filho. Eu sou, já falei, eu sou pai 3 vezes, né? Qual é a minha felicidade?
é ver os meus filhos cada dia mais independentes. Eu tenho uma filha de 4 e uma de 14. Eu não quero ver hoje a minha filha de 4 anos usando fralda, percebe? Porque ela já tem 4 anos, ela tem condição de ir no piniquinho, ela já tem condição de ir no vaso. Então eu tenho alegria de ver ela a cada dia mais independente. Eu estava vendo a minha filha hoje à tarde, a minha filha de 14, estava fazendo ali umas panquecas. Né? Ela estava fazendo umas panquecas ali. Eu não precisando de ninguém. Ela acende o fogo, faz a panqueca, faz a massa. Na verdade, ela faz cupcake, ela faz um negócio que eu, por exemplo, não sei fazer. É a independência dela. Eu estava olhando para a de 14, assim, ela já foi igual a de 4. Não sabia fazer nada. Precisava ganhar comida na boca. Então, é mais ou menos essa relação. Você está me entendendo? Entendendo a minha metáfora? Sim, Então, eu sim. não quero que um discípulo, né, que um filho meu na fé, como disse Paulo a Timóteo, seja um dependente meu. De maneira nenhuma. Eu não quero colocar um cabresto nele. De maneira nenhuma. Eu quero que ele cresça e que ele pare de me enxergar como pastor acima do bem e do mal. Como alguém que tem uma áurea celestial maior. Mas que ele comece a me enxergar como um irmão. Percebe? Como um amigo. Como um amigo. Eu não quero nunca perder essa relação com os meus filhos, de filho, de pai, mas eu quero que eles sejam meus amigos. Eu já falei isso para os meus filhos, ó, papai, a mamãe, nós somos seus melhores amigos. Você pode estar passando por qualquer coisa, seja qualquer situação, seja qualquer assunto. Confia no pai e na mãe. Acredita nisso. Então eu não quero botar cabresto em ninguém, dizer que eu estou acima de ninguém. Eu não quero isso. Isso não é saudável, isso não é evangelho. O evangelho ensina a caminhar para a liberdade, para a pessoa poder fazer as suas escolhas consciente, com a consciência do evangelho de Jesus, com a consciência da doutrina santa que Jesus ensinou. E daí vem o não vos conformeis, né? Mas transformai-vos pela renovação, pela metanoia que foi feita em você. Qual foi a metanoia que foi feita em você? Foi inserido o evangelho. Foi inserido o evangelho. Não é doutrina de igreja. As pessoas precisam entender isso. E aí a gente fica agarrado nessas cascas e precisando de lista, de lista. Isso pode, aquilo não pode. Isso pode, aquilo não pode. É uma consciência. É a partir de Jesus. Porque a gente fica a vida toda repetindo que Jesus é o caminho, a verdade. A verdade. A verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa. E Jesus é a vida. A gente fica a vida toda repetindo isso. Mas na hora da gente aplicar isso, a gente prefere a doutrina da igreja. Então isso é muito louco para mim. Entendeu? Sim. Ao mesmo momento que é muito louco, é muito simples. É muito simples. E eu vou dizer para Sim. você, quem me conhece sabe. Inclusive, entrou aí, não sei se ele permaneceu, pastor Helder. Eu não sou ninguém revoltado com ninguém. Não estou em litígio, em briga com ninguém. Algumas pessoas chegam aqui no caminho achando isso. A gente está brigando com quem? Quem é que a gente vai atacar? Não ataca ninguém. Eles Pô, estão acostumados com a religião, né? Com um inimigo invisível. isso, as pessoas, entendeu? Ainda mais eu que sou militar, e aí, como é que vai ser? É Pedro, que hora tu vai pegar a espada para cortar a orelha do outro? Não vou cortar a orelha de ninguém, gente. Sou da paz. Quem me procurar, eu abraço. Entendeu? Quem me procurar, eu procuro aconselhar. A gente tem, e se a pessoa não estiver de acordo, eu consigo o seu caminho em paz, que Deus te abençoe. A gente fez um texto aqui no caminho, que é mais ou menos como nós queremos caminhar, um resumo de como nós queremos caminhar, segundo o Evangelho, segundo Jesus. E as pessoas que querem caminhar conosco, eu mando esse texto. Tem gente que me dá um feedback, falando, pastor, para mim não dá não. Cara, Deus te abençoe.
Vai embora, vai seguir, cara. Vai fazer o bem, faça o bem. Abraça, faz o bem, anuncia o evangelho. Isso aí. E tem gente que fala, não, tô contigo, tamo junto, vamos embora. É isso, cara. É isso. Entendeu? Mas esse negócio de cabresto. Porque a cobertura espiritual, ela tá dentro disso aí também. É você se colocar, são esses líderes se colocando numa posição superior ao liderado. Quando? Sempre. Sempre. E essa experiência de colocar-me como comum, essa experiência para mim transcende a liderança no Evangelho. Essa experiência é uma experiência que eu tenho nos quartéis também. Eu hoje sou coronel, mas eu desafio qualquer um a entrar em qualquer quartel que eu já servi no Regimento de Escola de Infantaria, na Brigada Paraquedista do 27, no CETEX, no 51 Bis. Eu desafio qualquer um, e eu estou falando isso aqui na rede social, deve ter um monte de gente aí depois que me conhece que vai ver. Eu desafio qualquer um dizer que eu destratei alguém, um subordinado, um soldado, uma pessoa mais simples, um cabo. Eu desafio. Pode dizer. E eu nunca tive problema de indisciplina, pelo contrário. Os caras sempre me consideraram. Porque falaram assim, cara, pô, o senhor é oficial, mas trata a gente como gente. Eu falei, cara, eu te trato como ser humano. Eu não me acho superior a ninguém. Isso me faz bem, cara. Porque tudo que está alinhado com o Evangelho, acredita, faz bem. Eu falo isso muito aqui nas reuniões do caminho. O Eu percebi Evangelho, aí. o Evangelho, quando chega, ele te melhora, cara. Você fica melhor, velho. Entendeu? Só de Senão, o tu que que parar de... adianta também? Justamente, você, poxa, você fica melhor, cara. Você sorri, você brinca, você abraça, você se torna uma pessoa melhor. Se chegou até você e você se tornou um ser humano pior, não é evangelho, é alguma outra coisa. É isso. É isso. Cara, Se não for você chegou aí no sine qua non dessa questão de cobertura espiritual, que é justamente aonde que eu queria chegar aqui com essa live. Também achei interessante você falando aí da sua passagem no militarismo, né? Para você ver tanto que isso está enraizado, né? A hierarquização está enraizada no sistema do mundo. Porque em todo o sistema do mundo há essa hierarquização. E quando a pessoa, mesmo ela estando num nível superior dentro da hierarquia, essa pessoa ela tem um trato igual para todos, essa pessoa começa a ser uma pessoa que se destaca entre tantos e tantos que tem por aí, que começa a soberba de estar no topo, estar no nível acima, ser superior. Mas você chegou no ponto sine qua non sobre cobertura espiritual, quando você fala aí sobre essa pessoa que leva a mensagem do evangelho com amor e desenvolve essa relação de um amor fraterno no evangelho que busca o crescimento, que busca o aperfeiçoamento. Se for para ter cobertura espiritual, tem que ser assim, uma relação de amor, cuidado, de você incentivar a pessoa a crescer, a evoluir. É o que eu estou falando aqui todas as lives, mas um monte de pessoas não entendem que eu falo, vem, vamos evoluir com a gente, mas muitas pessoas não entendem. Porque as pessoas estão tão alienadas que o estranho hoje é você falar isso, olha, vamos evoluir juntos. Porque a ideia é sempre, vem para cá que aqui você vai aqui aprender comigo. Mas aí quando você fala, vem que nós vamos aprender uns com os outros, é uma coisa um tanto quanto estranha, é uma coisa alienígena, de outro planeta. Mas você chegou nesse ponto sine qua non. A partir do momento que uma pessoa vem, ela pega a mensagem do evangelho para mim, ela me ensina a viver em bom senso, em amor, fazendo conforme os ensinamentos de Jesus, tendo a minha esperança no Evangelho. A partir do momento que essa pessoa chega em mim e pega essa mensagem libertadora,
essa pessoa tem em mim esse respeito e essa autoridade porque ela está me ajudando a crescer, está me ajudando a evoluir. Portanto, eu tenho respeito por essa pessoa exerce uma autoridade em mim porque ela está me ajudando no meu crescimento pessoal. Mas a partir do momento que essa pessoa cobra a autoridade, ela perde a autoridade. Por que a autoridade tem que ser cobrada? Se a pessoa tem realmente uma autoridade, por que ela tem que cobrar por essa autoridade? Verdade. Se aquela pessoa pega o evangelho, por que ela deve cobrar de mim alguma coisa? Cobrar que eu obedeça, independente daquilo que ela me mande fazer, aquilo que ela diga que é verdade. Então, assim, a partir do momento que essa pessoa que pregou o evangelho, ministrou a palavra de salvação, essa pessoa passa a cobrar de mim esse tipo de reverência, cobrar essa autoridade, essa cobertura espiritual, falar, agora se você sair debaixo da minha cobertura, tudo isso que eu te falei é em vão. A partir desse momento, essa pessoa automaticamente perdeu essa autoridade, perdeu completamente. A verdadeira cobertura espiritual do evangelho é essa, tem que ser no amor fraterno. Eu sei que quem exerce cobertura sobre mim é quem deseja o bem para mim. É aquela pessoa que se jogaria na minha frente para que eu não fosse atingido. Essa pessoa que se entregaria para que eu fosse poupado. Essa pessoa que me ama. Isso sim seria uma cobertura espiritual e não tem nada de místico. Eu estou falando aqui de amor, a cobertura espiritual no amor. Eu não estou falando de cobertura espiritual mística. Porque essa cobertura espiritual mística ela não existe. Porque a própria mensagem do Evangelho já está nos dizendo, nos revelando. Eu citei aí Colossenses 3:3, mas também tem Pedro 1:5, 1 Pedro, que também fala a mesma coisa. Que vocês são protegidos assim, mediante a fé em Cristo, vocês estão guardados em Deus. Mas mesmo assim, vai ter tribulação, vai ter sofrimento, vai ter o bem, vai ter o mal, vai ter os dias bons e os maus. Então, quando você olha para esses textos, todos esses textos que você vê que Deus é que nos protege, você também vê nesses mesmos textos que isso não significa que eu estou livre do mal. Aqui na Terra, aqui como um ser humano, falho, perfeito, pecador, aqui, eu não vou ser poupado de nada disso. Todos esses textos que falam, ao mesmo tempo que fala que Deus que me guarda, também me diz isso. Mas por que o texto diz que Ele que me guarda e eu não vou ser poupado de passar por mal nessa terra? É porque Ele é que está acima de tudo. A morte ela não vai chegar na minha vida, porque agora, em Cristo, a minha vida foi eternizada nele. Então, a partir do momento que eu morrer, eu vou estar eternizado em Cristo, eu vou ser glorificado em Cristo. Eu vou alcançar glória em Cristo. Então, aqui, como ser humano, eu passo pelo mal, mas a minha esperança está nele, está na eternidade, está em Cristo. Então, por que a Bíblia nos fala sobre isso, sobre essa proteção? Por exemplo, o Salmo 91, que muitos crentes aí utilizam de maneira mística, né? Pegam a Bíblia, deixam aberta lá no Salmo 91 como um amuleto. Quando, às vezes, usam como uma espécie de proteção. Às vezes, usam até mesmo o Salmo 91 para fazer exorcismo, como se vê por aí. Mas quando fala que nenhum mal chegará à tua tenda, que nenhum mal vai chegar até você, está falando desse império das trevas que Paulo diz. O sistema como o mundo funciona, esse sistema maligno, que o mundo jaz no maligno, é o Deus desse século, que Paulo fala. E qual que é o Deus desse século? O mundanismo, o sistema mundano, o sistema pelo qual o mundo é regido. E o sistema mundano, ele é mau, ele é perverso, ele é injusto, ele é iníquo. Assim é. Esse é o Deus deste século, este é o Deus desse mundo. É o mundanismo, é o sistema mundano, a qual o ser humano sempre esteve.
o ser humano sempre esteve agarrado a esse sistema mundano. E eu estou falando do sistema mundano de uma forma geral. Sistemas e sistemas, todos com suas hierarquias, todos com suas autoridades, exercendo o poder, manipulando, controlando, assim como é utilizada a cobertura espiritual para isso, fazer manipulação. Então, portanto, quando diz no Salmo 91 que nenhum mal vai nos suceder, vai chegar até mim, ele está dizendo sobre isso, que o Deus desse século, que esse sistema mundano, eu agora estou livre dele, eu estou livre desse sistema, desse mundo. Eu não estou mais preso ao que é material. Eu agora me desmaterializei, eu não quero mais estar preso ao que é terreno. Tem muita coisa aqui nessa vida que é muito bom a gente usufruir enquanto pode. Mas eu usufruo, eu aproveito tendo essa consciência de que a minha esperança está na fé em Cristo. Verdade. Então, essa manipulação já morre aí. Acaba aí, porque mesmo esses textos, como eu citei, de Pedro, logo antes também vai dizer que você não deve se preocupar com as coisas terrenas, mas é sempre olhando para o alvo, é sempre olhando para a glória, para aquilo que vem depois, a nossa esperança. Sim. E é disso que fala cobertura espiritual. Você chegou nesse ponto sine qua non, que a cobertura espiritual se dá em amor. E a minha cobertura espiritual é Cristo, porque Ele me amou primeiro. E o sacrifício da cruz quebrou todas as maldições. Todas as maldições. Não adianta pastor, bispo, apóstolo, padre, o que quer que seja, que líder religioso que seja, apontar o dedo na tua cara e dizer, ó, a partir do momento que você sair da minha cobertura espiritual, você está amaldiçoado. Eu olho e digo na cara dele que em nome de Jesus, todas as maldições foram quebradas na cruz. Então não há mais maldições, eu estou nessa cobertura, debaixo dessa cobertura, debaixo de suas asas. Cobertura verdadeira. Diz o Salmo 91. Isso é cobertura. Verdade. Isso é uma cobertura verdadeira. Eu, de forma bem prática, né? Isso que você está falando aí é bem prático. Eu queria deixar bem claro, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que às vezes não estão passando por esse problema, já tem o esclarecimento, mas conhece alguém que passa. E para as pessoas que vão ouvir futuramente, né? Que vai ficar gravado. Cobertura espiritual, conforme os líderes da manipulação colocam aí, em templos pentecostais e neopentecostais, não existe. Não existe. Como Samuel disse aí, a cobertura que existe é a cobertura em amor. Em amor. Essa existe, é a cobertura da bondade, a cobertura do acolhimento, é a cobertura do estender a mão, a cobertura do controle. Isso não existe. Isso é balela de gente que está interessado em colocar cabresto, está interessado em dinheiro, está interessado em honra, né? E a gente usa eu uso essa nomenclatura aqui porque eu sei que é a nomenclatura que eles usam. Você tem que me honrar. Eu sou seu pai. É a cobertura espiritual. Eu vou tirar minha cobertura de sobre você. Então, são essas nomenclaturas que pegam o incauto, que pegam o desavisado e que pega também o preguiçoso, que não quer se esclarecer, que não quer ler, Leia os evangelhos. Leia, vê se Jesus faz alguma coisa com relação a isso. E até mesmo o ganancioso, né, que quer se privilegiar com essa cobertura. É verdade. Muitas pessoas hoje em dia, elas são traídas pela própria concupiscência. É o que você falou. Pela própria ganância. Porque você entra num lugar, a pessoa fala assim, ó, se você tiver sobre a minha cobertura espiritual, você vai deixar de ser um vendedorzinho da esquina e você vai se tornar um grande empresário.
Ainda te dá um exemplo, ó, fulano ali aconteceu isso. E aí a pessoa, por conta dessa ganância, que tem a ver com esse sistema mundo que você está falando aí, por causa do mundo dentro dela, ela entra nesse engodo, nessa mentira, e se decepciona, e se acaba, e eu vou falar, acaba no psicólogo, acaba no psiquiatra, acaba no remédio. Conheço muitos casos, entendeu? Infelizmente, infelizmente. Então, assim, penso que falamos bastante, né, filho? Fala aí. Sim, sim. Você vê como ainda se perdeu tanto o pudor, né, desses ladrões, salteadores, como o próprio Jesus falou acerca deles, que os de antigamente, na antiga aliança, você vê que os sacerdotes, né, que, por exemplo, os pastores de hoje em dia, líderes religiosos, usam muito para defender cobertura espiritual o Antigo Testamento. E aí você vê a cobertura espiritual do sacerdote, do profeta. Então, ali no Antigo Testamento, você vê que mesmo estes que eram ditos como autoridades espirituais, né, os sacerdotes, eles ainda assim tinham que oferecer sacrifício por eles. Hoje em dia, os líderes religiosos, nem por eles mesmos, eles oferecem sacrifício, eles não têm nenhum tipo de pudor. Eles enganam e eles não confessam nada para ninguém e também não dão satisfação para ninguém e nem tampouco para Deus. Os sacerdotes da antiga aliança tinham que fazer sacrifícios, tinham que ir lá no templo, também para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Hoje em dia ficou tão pior que nem isso tem mais. Quem manipula não tem essa mínima preocupação. E gente Ele se sincera coloca, tem pouco. Vela, ele se coloca numa posição de inerrante, né? O cara se coloca naquele pedestal de inerrante. E assim, e a religião ajuda muito isso, porque a religião ela cria também lugares santos, né? Ele sobe no altar, ele está no púlpito. Então tem várias situações. Ó, primeiro eu recebo daqui, do púlpito, para depois você receber aí. Isso já causa uma dependência. O camarada fala assim, poxa, o que eu quero receber, ele recebe primeiro. Eu já ouvi gente falar assim, ó, se eu fechar a torneira da bênção aqui, não chega aí. Então tem um negócio de lugarizar. Não sei se já deve ter ouvido também, isso é clássico. Já algumas coisas assim. Né? Tem um negócio de lugarizar o santo, o altar, o púlpito, é a unção que eu recebi, é algo que está sobre mim. É mais ou menos assim, o Espírito Santo que eu recebi, ele tem um plus, ele é melhor do que está em você. Não, está em você, mas você não é aquilo tudo. Eu tenho um contato mais direto. E eles esquecem de falar, né, da realidade que vivemos hoje. Vivemos hoje no acesso direto do sumo sacerdote, por conta do sumo sacerdote dos bens futuros, que é Jesus Cristo. É só ler Hebreus. Está claro lá, gente. Vivemos hoje um A acesso ordem de direto. Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque. Estamos aqui, mas estamos lá também. Efésios vai falar. Assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Né? Isso é quântico, né? A gente está aqui, mas está lá, mas está aqui. Nós estamos vivendo Sim. aqui, mas ancorados na esperança que já está lá. Você não vive assim? Se quem não entende isso e não vive assim, cai nesses engodos aí, nessas balelas, Sim, desses isso não é camaradas libertador. que são aproveitadores de gente mais simples, mas também, nós já falamos aqui, de gente que tem ganância e de gente preguiçosa, que não, na verdade isso é uma questão do brasileiro. Não gosta de Sim, sentar, não gosta de estudar. E isso, como eu disse no começo, tem mudado a sua geração, porque
informação, ela já começa a contestar. Mas por que não? Qual é o problema? Então, já começa a contestar. O que alguns veem como rebeldia, eu vejo como algo benéfico. Eu vejo como algo benéfico. Sim, isso aí que você falou, eu até tinha falado na live que eu falei sobre o pentecostalismo, quem quiser conferir, tá salvo, assim como essa live vai ficar. E que eu falo sobre tanto que isso está enraizado, né, na nossa cultura, desde a barganha do índio com o branco, aquela mística, e assim vai. Eu dei a minha explicação lá. Mas, assim, em relação a isso, é um assunto que tem que ser desmistificado. Eu já vi uns casos horríveis, muito assim, chocantes, e ainda tem coisas ainda pior. Por exemplo, aqui perto, né? Aqui perto aqui de casa mesmo, amigo meu que recebia pornografia do pastor pelo WhatsApp, né? Assédio, mas não queria sair, porque para ele, meu pastor fala tantas verdades quando está no púlpito, mas ele tem errado, ele tem me mandado os vídeos pornográficos, mas, né, e não queria sair, né? Falou, meu pastor, ele fala tantas verdades no púlpito, eu falei na cara dele, cara, sai de lá, vaza daí, sai correndo. Ele tá te enviando pornografia, tá cometendo um assédio. Isso aí já tá passando do limite. Para começar, ele era de menor também, assim como eu era na época. Falei, cara, você tem que sair disso, você tem que contar, você tem que denunciar, você tem que dizer para todo mundo que esse cara é um pilantra, ele te manda pornografia, te faz assédio, e você ainda vem dizer, mas ele fala tantas verdades no púlpito, meu amigo, que tem gente cheia nos púlpitos falando verdades, verdades relativas, e às vezes com o intuito de manipular, às vezes a pessoa fala uma coisa que é verdade, mas ela fala essa verdade com o intuito de te enganar, com o intuito de te manipular. Ela usa a verdade de uma maneira manipulatória. Então, assim, eu falei, cara, vaza daí. Como é que você consegue ficar num lugar que uma pessoa faz uma coisa dessa e você ainda assim acreditar que essa pessoa tem alguma autoridade espiritual sobre a sua vida e que você tem que se sujeitar a isso? Para Mas você assim, ver, tem casos e casos horríveis assim dentro da igreja. imagina, você vê o nível da manipulação, né, cara? Um negócio doentio mesmo, é patológico. Isso é patológico. O camarada não Sim, consegue, é uma síndrome de Estocolmo, né? A síndrome de Estocolmo é aquela exatamente. que a vítima, apesar de estar sendo agredida o tempo Sim, todo, sim, o amor ela doentio. se apaixona pelo agressor. É um negócio louco, cara. Um negócio doido. Que é bem mais comum do que a gente pensa. Bem mais comum do que a gente pensa. Você está falando aí, eu estou lembrando de um caso aqui que eu conheço também, que é de um camarada que era um bajulador, né, um bajulador do pastor dentro da igreja, e aí essa bajulação teve um conflito e o pastor cortou relações com ele, falou para ele não ir mais na igreja, e aí veio um irmão consolar. Não, vocês vão reatar, vocês vão conversar de novo. E, por incrível que pareça, ele falou assim, Jesus vai dar um jeito disso, vocês com ele. Ele falou assim, olha, eu não quero saber de Jesus, eu quero saber do meu pastor. É um negócio doentio. Ele soltou essa frase, eu não quero saber de Jesus, eu quero saber do meu pastor. O negócio é louco, o negócio é louco. Eu já vi alguns casos práticos assim, você já deve ter visto também. E é um negócio adoecedor, patológico, precisa ser tratado. E quem entra nisso aí, filho, sempre sai com um probleminha. Sempre sai. Sim. Mas é Eu isso. lembro da época que até quando eu estava começando, né, a pregar, e até para sair para pregar em outra igreja, tinha aquele negócio de ter que falar com o pastor primeiro. Já me ensinaram desde cedo, ó, Samuel, você quer sair para pregar aí, tudo bem, mas primeiro você tem que ir lá, falar com o pastor, beleza. Mas era aquele negócio, quando era para pregar em uma congregação da mesma denominação, era tranquilo. Mas agora, quando era para pregar até em outra denominação,
E olha que era tudo Assembleia de Deus, só mudava a denominação, mas já É, começava a querer impedir. Então você vê o tanto que as igrejas estão divididas até esse ponto, que você precisa pedir para um pastor para você ir pregar em outra igreja e se for de outra denominação você não pode ir. Se o pastor assim não autorizar, você não pode ir, porque ele tem uma cobertura espiritual. E eu vi muito disso, né? Isso era uma das coisas que me limitou bastante, mas é o que acontece, né? E fica pior ainda se você começar a pregar o evangelho, que aí você não prega nem na sua igreja e nenhuma outra mais. É uma coisa complicada para quem quer pregar o evangelho, é isso. Se você tem o desejo, tem a intenção de pregar o evangelho, automaticamente você já pode se desiludir, porque você não vai ter muitas pessoas para te ouvir. E quanto mais, né, o tempo passa, menos pessoas nós temos, porque as pessoas estão cada dia mais frias e eu vejo que a igreja ela tem caminhado num rumo cada vez mais fanático, né, nos últimos anos. Então, assim, a grande dificuldade é essa, cara. Pregar a mensagem do evangelho é uma coisa difícil, é uma coisa que você tem que ter coragem para dizer, para abrir a boca, para falar, e não estando limitado a nenhuma espécie de cobertura espiritual mística, porque isso sim é a limitação, é uma grande limitação e nós não podemos deixar isso nos limitar. Então, assim, eu agradeço, Kleber, pela sua participação hoje aqui. A live foi legal, produtiva. E assim como você falou, e tem vários e vários outros casos, muitos que precisam ser tratados com carinho, cuidado, amor, porque não receberam na religião, né? Chega algumas pessoas assim, para mim, que passaram, né, por coisas semelhantes. Essa questão da cobertura espiritual. Ah, eu tenho não que obedecer pastor, né? Texto que eles usam muito, de Hebreus 13. Aí já chega com esses conflitos e eu falo, olha para Cristo. Olha para Cristo e nós vamos caminhar junto. Eu posso te ajudar a crescer no Evangelho, mas você vai ter que caminhar com as próprias pernas. Saber que eu não tenho poder sobre a tua vida, e se alguma coisa acontecer com você, eu não vou poder impedir. Até onde eu posso, eu faço o que eu posso. Mas se alguma coisa lhe acontecer e eu não puder fazer nada, não vai ter poder místico sobre mim que vai resolver. Não tem. não é Então, verdade. assim, nós devemos estar firmados em Cristo, né? Ter essa consciência, caminhar em unidade. Isso é igreja, isso é rádio, unidade. Estarmos unidos nele. Mas é isso, foi bom contar com a sua participação, com a de todo mundo que esteve aqui presente, todo mundo que nos acompanhou. Eu agradeço a todos, alguns passaram, saíram, assim vai, a live é rotativo. Mas enfim, a live vai ficar gravada, assim como tem tantas outras aí, que estão todas no meu Instagram. Você pode também acompanhar lá o Kleber, os trabalhos lá do Caminho. Eu sei que tem muita gente aí que é de lá, né, do Caminho da Graça, né, de Jacarepaguá. Um abraço para todos vocês e quem quer que assista isso, fique aí minha recomendação. Se você estiver perto ou tiver interesse também em conhecer o Caminho, é um movimento maravilhoso e, e é isso, vamos estar crescendo juntos. Só deixando aqui também um aviso que nas próximas semanas vai ficar difícil de gravar live, porque como começa as aulas da faculdade, meu horário à noite vai ficar ocupado. Então eu vou fazer menos lives, mas eu vou tentar gravar vídeos para me postar depois, que aí eu gravo no meu horário e posso postar a hora que eu bem entender. Mas é isso, pessoal. Como eu já falei, confiram aí as lives que tem gravado, entre lá na conta do Kleber. E assim vamos, essa live está salva.
E é isso, Kleber. Eu agradeço a você pela colaboração hoje conosco. Foi uma honra e que Deus continue te abençoando, te dando essa luz, essa graça e que possamos sempre crescer juntos nessa unidade. Pô, meu irmão, eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço, assim, pela oportunidade de poder falar, né? Para mim é sempre bom falar e eu acredito que a nossa fala nunca é vã, né? Ela vai atingir alguém e assim alguém vai tomar proveito daquilo e vai ser liberto, às vezes de uma amarra, de um encaixotamento, vai ser liberto para a liberdade de Da Cristo. bolha. Sim. Isso é E, maravilhoso. Eu queria sim. desejar também, né? Assim, eu tenho orado por isso, desejar que as mentes das pessoas sejam iluminadas, cara, iluminada pelo Evangelho, né? O Senhor nos deixou a recomendação de ser luz. Nós seremos luz quando a nossa mente estiver iluminada, transformada. Assim, não com revolta, mas transformada no sentido, na direção do amor. Na direção do amor, na direção do abraço, na direção de ser humano. Ser humano. Na direção do humano perfeito, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando isso acontecer, certamente a gente vai ver muita gente se convertendo ao Evangelho, e vai ser maravilhoso. E a nossa caminhada continua. Continua. Pode contar conosco. Né? Te agradeço aí, agradeço Samuel. Parabéns pelo teu esclarecimento, pela tua abertura, pela tua simplicidade, pelo teu amor. Aqui no Caminho da Graça de Jacarepaguá, se vocês quiserem chegar, a gente tem um Instagram lá, me chama no meu Insta também. Eu trabalho muito mais no Instagram do Caminho da Graça. Meu Insta é mais pessoal, mas pode me chamar lá, Kleber Guidini, e certamente vai ser abençoador. Pode encerrar aí, Sim, Felipe. maravilha. É Maravilha, contigo. maravilha. E só lembrando também que nós estamos aí com as atividades do Forning to Moment, fazendo aqui as reuniões virtuais. E quem quiser entrar no grupo e se esclarecer, entender um pouco mais, querer crescer com a gente, a essência é essa. A essência foi essa que a gente falou hoje. Essa mesma essência. Então, se você tiver interesse, o link do grupo está lá no meu Instagram, na minha biografia, na minha bio, e você pode entrar no grupo do WhatsApp através desse link. E é um movimento muito legal, a maioria é jovem, mas somos abertos para todo tipo de público. E agradeço a todos e vamos ficando na paz e continuar vivendo nessa consciência do Evangelho, buscando sempre evoluir. Então, até mais a todos. Fiquem com Deus. Agradeço mais uma vez, Kleber, e a todos que acompanharam até aqui. Até mais. Boa noite. Deus abençoe. Boa semana a todos. Ótima semana a todos aí. Deus.